Como que eu faço a produção? Como que eu produzo os meus buquês de noivas? E o segundo, tá? A segunda etapa aí que eu divido o meu processo criativo, depois da noiva, essa segunda etapa é a concepção, né? Concepção. O que é a concepção? Seria a concepção desse buquê. E eu divido aí em 4 passos a concepção. O primeiro, a intencionalidade, né? O segundo, a escolha das flores para essa noiva. O terceiro ponto, a disponibilidade, a sazonalidade, né, dessas flores. E o quarto, a lista dessas flores, a lista que eu vou fazer para comprar as flores do buquê dessa noiva. Então, vou dar algumas dicas bem assim práticas para vocês, né? Primeiro ponto, o buquê precisa seguir quem é a noiva. Ele precisa respeitar quem é essa noiva. E quando você for para a parte da concepção, né, são 4 passos que você precisa seguir, que você precisa respeitar até chegar aqui na lista de flores. Você não pode pular, né? Ah, eu já sei quem é essa noiva, eu vou fazer uma lista aqui de flores e tudo mais. Não, você precisa seguir cada um desses passos. Bom, as minhas alunas são diferenciadas porque elas seguem cada um desses passos, né? O primeiro passo, ela vai lá para intencionalidade. O que é a intencionalidade na concepção desse buquê? A intencionalidade nada mais é do que aquilo que a noiva quer transmitir, né? O que esse buquê precisa ter de flores, né? Que o último ponto aqui é a lista de flores. O que esse buquê precisa ter de flores para que ele consiga transmitir a intencionalidade da minha noiva? Né? Eu não posso sair criando uma lista de flores da minha cabeça sem pensar que cada flor tem uma intenção. Ela participa de uma estrutura para o buquê, né? É cada flor pensada, né? Então eu preciso respeitar a intencionalidade dessa noiva. Não adianta a noiva querer, eu sei que a noiva é borro, né? Eu vou fazer um buquê desconstruído. Não adianta aqui na intencionalidade, você não sabe para que cada flor serve, você começar a colocar flores redondas e fica um buquê redondo, não ficou um buquê desconstruído. Muita gente peca nisso porque não segue esse método, não respeita a intencionalidade. Não respeita a intencionalidade dessa noiva, o que essa noiva quer transmitir, né? E isso é um ponto, é o primeiro ponto mais importante aí da intencionalidade, né? O segundo ponto é a escolha das flores. Então, a intencionalidade e a escolha das flores, elas andam ali, ó, juntinhas. A escolha das flores tem que estar baseada na intencionalidade dessa concepção, na intencionalidade desse buquê. Então, a escolha dessas flores vai ter que ter tudo a ver com a minha noiva. Eu não posso colocar na escolha das flores uma flor que a minha noiva não gosta, uma flor que não tem nada a ver com ela, uma flor que não tem nada a ver com o estilo dela. Não posso. Uma flor que não compõe bem numa produção de um buquê borro, na produção de um buquê tropical, uma flor que não tem nada a ver com o estilo. Eu não posso, eu preciso respeitar isso. A escolha das flores precisa respeitar essa intencionalidade, tá? Então precisa andar junto isso, tá bom? E o terceiro ponto é a sazonalidade, a disponibilidade dessas flores, né? Eu posso muito bem aí, né, fazer a escolha das flores ali, né, baseado no que a noiva quer. E tá, outro ponto muito importante. Essas flores estão na época, né? Porque a gente produz o buquê com as flores que chegam pra gente, né, na nossa cidade, na semana, né? Na semana do casamento, a gente produz esse buquê. Então as flores são frescas, elas chegam frescas pra gente, né? E a cada semana é algo novo, é algo diferente. A gente está trabalhando com a natureza. Lembra que eu falei que o buquê ali é uma joia natural? Então, assim, as flores chegam semanalmente. Eu preciso saber quais são as flores que estão na época que eu vou fazer determinado buquê, né? Se não só a época, mas a disponibilidade também, que é algo muito diferente, né? Uma coisa é ser a época e outra coisa é a disponibilidade. Um exemplo, nós estamos na época de tulipas.
E já tiveram várias semanas que eu tentei tulipa e eles simplesmente não colheram, né? Tá tendo falta no mercado de tulipa. Isso acontece muito, né? E você não consegue a flor, não é porque não, né, não está na época dessa flor, é a época dela, mas por conta da disponibilidade dessa flor. Então você precisa também saber disso. E como você vai saber disso? Né? Tendo aí um vínculo, um relacionamento com o seu fornecedor de flores, né? E a experiência também que vai te fazer isso. Eu lembro que para eu saber a época das flores, hoje eu sei muito a época das flores, né? Porque no meu primeiro ano de trabalho, eu ia ao CADEG todas as semanas. Algumas semanas eu não ia, mas assim, em todas as épocas distintas eu ia ao CADEG. E eu anotava as flores, a época daquelas flores. Eu tirava foto de flores diferentes que eu via, sabe? Aquela flor, determinada flor. E eu sempre perguntava pro meu fornecedor, essa flor é de época? Ah, sim, é de época. Começou a flor tal, né? Então tenha um contato com o seu fornecedor para perguntar para ele, tá vindo alguma flor diferente nessa época? Como é que tá essa época? A flor tal, né? Que você vai fazer um pedido, né? Tem até diversas flores que hoje as noivas me pedem, elas escrevem lá no formulário de estilo e que não estão na época, né? Ou a gente tá com uma dificuldade aí de conseguir. Então, a noiva precisa ser avisada disso. Ela precisa saber antes. Então, antes de você montar a sua lista de flores, você precisa saber da disponibilidade dessa flor. Eu lembro que quando eu montava, gente, a minha lista de flores, as primeiras vezes, né, que eu montava, eu escrevia várias flores que eu queria. Eu olhava lá na internet, escrevia várias flores que eu queria. Olha como é, né, a ignorância. Eu escrevia várias flores e chegava lá, meu fornecedor falava, isso aí não tá na época, não. Onde você viu que tem essa flor? Isso aí... Eles riam de mim, porque eles falavam, essa menina sabe de nada, não tem experiência nenhuma. E eu não tinha mesmo, verdade. E eu fiquei assim, cara, como é que eu vou aprender isso? Como que eu vou saber isso da época de flor? Porque o Google fala de uma forma muito genérica e errada ainda, né? Porque eu olhava no Google, né? Mas na prática era completamente diferente, né? Isso das épocas é você ter muito contato mesmo com o seu fornecedor, né? Seguir aí, né, páginas de fazendas, produtores, né, que estão sempre, né, alguns postam aí as novidades. Então, ter esse contato e conhecer também o mercado, né? Então, a gente precisa conhecer isso, porque isso vai fazer toda a diferença. A gente precisa conhecer de disponibilidade e da sazonalidade de flores, da época das flores, tá? Que aí a gente já vai fazer o comunicado para nossa noiva antes, tá bom? Então, assim, não vai ser uma surpresa pra noiva, né? Ah, falou que eu queria, você falou que ia ter e não teve. Então, a gente já vai dar essa previsão pra noiva. É óbvio que só na semana a gente tem real certeza. Semana passada, eu já tô querendo peônia há muito tempo, e não tinha ainda vindo nada aqui pro Rio, né? Começava ainda a produção. Produção de peônia é muito dificílima aqui no Brasil. E eu já tava tentando peônia há muito tempo, e eu fui com o meu produtor e tal, e vieram 2 maços de peônia. E eu só descobri na semana. Eu tava pedindo semanas antes, eu só soube na semana. Eu já tava até assim, eu já tinha até comunicado às minhas noivas que a peônia não tinha começado ainda a produção. E quando elas viram o buquê, gente, foram 2 noivas, quando elas viram o buquê, eu não acredito que tem peônia, foi uma surpresa. Né? Ela não esperava e ela ficou super feliz. Ia ter outras flores lindas lá, maravilhosas. Mas ela viu a peônia e foi assim, né? Foi aquela coisa. Isso, né? A gente não tem nada mais gratificante, né? E teve ali a peônia, eu consegui, né? Então é algo que a gente só sabe na semana. Até eu, né? Faço tudo ali com antecedência, a gente só sabe na semana. Então isso é muito importante a gente saber. E o quarto ponto aí, muito importante, né? Nós já falamos aí da concepção, né? Dos 4 passos. O primeiro passo, intencionalidade, depois a escolha das flores, depois saber a sazonalidade. E aí sim, eu vou fazer a minha lista, né? A minha lista de flores para concepção. Então, a concepção não é só a lista de flores. Para eu chegar lá no ponto final da lista de flores, existem muitos passos que eu preciso seguir, né? E eu vou fazer essa lista de flores respeitando os outros passos. O primeiro, da intencionalidade, o segundo, da escolha das flores, o terceiro, da época dessas flores, e aí sim eu vou montar a minha listinha de flores.